In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things came into being through him, and apart from him, nothing came into being that has come into being. In the beginning, God created the heavens and the earth. In the beginning, God created the heavens and the earth. É um dia de celebração, um dia de nos reunirmos em nome de Jesus. É um dia da gente declarar com fé e com graça. Vamos lá, sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Se você vive e crê que vive o melhor de Deus, aplauda com vontade ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, que vive e está aqui, aleluia! Amém! Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, quem trouxe a sua Bíblia, vamos diretamente ao que interessa nessa noite, que é o quê? A palavra do Senhor para as nossas vidas. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante, e nós vamos ler esse texto bíblico antes de orar, antes de pedir que o Senhor esteja falando ao nosso coração, através desse texto que vamos ler agora. Quantos acharam, digam amém. Se você não achou, eu vou te dar mais 2 minutos para você achar. Versículo 46 em diante. Jesus de Nazaré, o Verbo encarnado, aquele que era, que é e que há de vir, o nome acima de todo nome, vai passar na cidade. O que eu falaria para você se falasse para você, irmão, domingo que vem Jesus vai estar aqui? Mas ele já está aqui, né? Pastor, né? Mas Jesus estava passando na cidade, e nesse momento, Jesus estava já fazendo milagres, prodígios, os discípulos seguiam ele, e de repente, caímos no meio desse texto, que fala assim, versículo 46 em diante. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre,
eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça onde você está. Pai, nós acabamos de ler a tua palavra, Pai. Acabamos de ler, Deus amado, um trecho onde o Senhor quer falar aos corações aqui nesta noite. Pai, eu peço a Ti que os olhos espirituais sejam abertos nesse momento. Pai querido, que o entendimento, Pai, da Tua palavra, da Tua mensagem, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, possa, Deus, falar forte, Pai. E Deus, que não seja a palavra minha, Deus, mas seja o Teu Santo Espírito soprando, falando, convencendo, trazendo entendimento na vida da Tua igreja. Abençoa aqueles que estão online assistindo, aqueles que estão, Senhor amado, em todos os cantos do mundo, ouvindo esta palavra nesse momento. Fala com eles, Senhor, e que a Tua palavra, Pai, que a espada que penetra, possa, Deus, transformar a nossa vida mais uma vez nesta noite, em nome de Jesus, amém, e quantos crentes digam amém? Amém. Olha para o irmão do seu lado, antes de sentar, cumprimenta ele, falando, que bom que você está aqui, Deus te abençoe. Isso, cumprimenta ele, dá um sorriso. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, trecho e uma história talvez muito conhecida por muitos, muito conhecida por mim, talvez você já tenha ouvido, lido essa história, visto várias vezes, mas o Espírito Santo de Deus hoje fala ao nosso coração, para que repartamos o que? Esta palavra. Hoje é a última mensagem da série que trabalhamos esse mês, visão de Deus, visão do impossível acontecendo, visão da vontade de Deus para a nossa vida. E o último domingo do mês de março, nós acabamos de ler um trecho aonde nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Por quê? Porque talvez alguns de nós, ou muitos de nós, em algumas áreas, estejamos nos identificando com esse personagem. Temos pelo menos dois personagens aqui, que era Jesus e era quem? Fale, Bartimeu. Bartimeu, você nunca mais vai esquecer esse nome. Bartimeu era um cego que Jesus curou. E nós estamos trabalhando visão com a igreja. Primeira mensagem que a gente pregou, a gente falou que a gente ia esquecer um pouco de mim e pensar em nós. E algo nós temos visto na vida de irmãos, na nossa vida, na vida como igreja, como Deus tem movido sobrenaturalmente em nossa vida. Deus está fazendo conosco, em nós, através de nós, a vontade dEle. E é isso que nós oramos desde que começamos a Graça Fellowship Church. Sermos uma igreja na cidade de Orlando, sermos a sua família na cidade de Orlando. Eu estava conversando com o irmão ontem, ele falou assim, pastor, mas todas as pessoas que eu encontro por aí, eles falam assim, não, eu conheço a graça. Não, eles já me ajudaram muito lá no começo. E graças a Deus nós podemos ser mãos e pés para muita gente nessa cidade, damos glórias a Deus por isso. Mas nós agora estamos nessa história onde Bartimeu estava ali, a palavra diz que Jesus chegando em Jericó, muita gente estava ali ao redor, muita gente estava ali pressionando, Jesus estava passando pela cidade, e a Bíblia nos diz que existia Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo o que, irmãos? Fale esmola. Quem sabe o que é esmola? Levanta a mão. Algum corajoso aí me diga o que é esmola? Trocado. O que mais? Um dinheiro dado. Bastante dinheiro ou pouco dinheiro? Esmola. É pouco, pastor. O que mais? Definição de esmola, vamos lá. Migalhas? Migalhas, o que mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Resto. O que está sobrando. Irmãos, a primeira lição que nós vemos hoje à noite é que sem visão nós ficamos parados no meio do caminho.
O cego estava onde? No meio do caminho. O cego não estava na multidão. O cego não estava ali correndo atrás de Jesus. Não, ele estava parado no meio do caminho. E toda vez que nós não temos visão na nossa vida, em um determinado momento, em alguma área da nossa vida, sabe o que acontece? Nós sentamos no meio do caminho. Deixamos de caminhar, deixamos de seguir à frente, porque nos falta o quê? Visão. Às vezes nós viramos o cego Bartimeu na nossa vida emocional, você sabia disso? Paramos de ter visão e paramos no meio do caminho. Nossa vida profissional, quantas vezes paramos de enxergar expectativas à frente, e daí nós não conseguimos sair do lugar. Nós ficamos, sabe o que, irmãos? Pedindo esmolas. Esmola, irmão, em todas as áreas da vida, é aquilo que a gente espera receber o trocado, o resto, o que está sobrando. Você não espera mais receber o todo, você espera receber o quê? O trocado. Por quê? Porque você não tem expectativa, o teu coração não está esperando mais. Bartimeu estava daquele jeito, sentado à beira do caminho. Eu espero que em todas as áreas da sua vida você tenha visão, você saiba para onde você está indo, você saiba para onde você está indo na sua vida espiritual. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Irmãos, nós temos que se alimentar disso todo dia, para que não nos tornemos cegos, para que não nos tornemos pessoas que não têm sight, que não têm visão, que não sabem para onde vai. Porque se eu pegar, vamos pegar aqui, vem aqui, um jovem, levanta a mão. Vem aqui, Henrique, vem aqui. Vem aqui rapidinho. Irmão, sabe o que é um cego? Fecha os olhos, Henrique. Não pode, você está no púlpito, frente da igreja, não pode mentir, hein? Fecha bem o olho, os dois. Tá? Então vem aqui. O Henrique agora ficou cego, tá? Você não pode abrir o olho, tá bom? Agora eu quero, Henrique, você fechando os olhos, eu quero que você venha até mim. Vamos, Henrique, me ache. Piscandinho ali. Tá bom. Pode sentar. Dá um aplauso para o Henrique, aleluia. Podia trazer uma venda, né? Que daí não tinha como ficar ali, né? Irmãos, quando a gente não tem visão, a gente não enxerga o que pegar, o que fazer, qual o próximo passo a dar. Em nome de Jesus, nós olhamos para esse texto hoje e vemos o cego Bartimeu no meio do caminho, mas tem algo que chama atenção nesse texto, porque o texto segue, ele fala assim, olha, quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a fazer o que, irmão? Graças a Deus que ele não era mudo, né, irmãos? Ele era cego, mas ele não era mudo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E sabe quão importante é esse filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque o cego Bartimeu, que não enxergava com seus olhos carnais, já estava enxergando com os seus olhos espirituais. Porque quando ele fala, filho de Davi, ele está dizendo assim, olha, Jesus, Messias, o enviado, aquele que os profetas falaram, o verbo que se virou carne e está habitando entre nós, tem misericórdia de mim. E você? Como assim, pastor? Eu estou enxergando você. Eu estou perguntando na visão espiritual, irmão. Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento. A probabilidade, eu já falei isso antes, de Jesus não ser Jesus e não ser o Messias, é a mesma coisa que pegar uma moeda de 25 centes e cobrir o território do Texas inteiro, de moedas de 25 centes, e soltar alguém lá para achar uma moeda no meio de todas elas. Todas as profecias se cumpridas na pessoa de Jesus. Bartimeu, ele chamava não só Jesus Cristo, mas ele chamava Jesus, filho de Davi. Ele estava chamando o Messias.
Ele já reconhecia que naquele homem, naquele Jesus que se dizia o Messias, realmente ele era o cego estava enxergando muito mais do que muita gente ali ao redor. E irmãos, não interessa muitas vezes quando às vezes a gente está cego em algumas áreas, não sabe o que fazer, mas a gente talvez não possa enxergar o amanhã, mas a gente pode clamar o nome de Jesus, e Ele é fiel para ouvir a nossa oração. Ele está aqui. Ele está aqui hoje. O Espírito Santo passeia em nosso meio. Não perca a passagem de Jesus, não perca a passagem do Espírito Santo. Às vezes a gente vem numa reunião e a gente fica assim, vendo tudo, menos Jesus. Já viu? A gente está que nem cego. Só que cego Bartimeu, ele identificou o que Jesus estava passando ali. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cego Bartimeu estava enxergando muito, muito mesmo, irmãos. O anjo, quando chegou a Maria e foi anunciar que Jesus via, no final do trecho bíblico, lá em Lucas 1:33, ele fala assim: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. 2018 anos depois, hello? Quantos estavam nascidos há 100 anos atrás? Levanta a mão. Ninguém. Oh. O de meu sogro, eu? Irmãos, há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio, e hoje nós estamos reunidos neste lugar, declarando: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Sabe por quê? Porque quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vem e nos dá esse convencimento que Jesus é o Senhor, que eu preciso de um Redentor, que eu preciso mais e mais da presença de Deus na minha vida. Mas olha que interessante, primeira coisa então, que nós vemos sem visão, ficamos parados no meio do caminho. Irmãos, precisamos ter visão. Olha para o irmão do teu lado, fala: irmão, você precisa ter visão. Tenha visão, meu irmão. Segunda coisa, a visão, irmãos, que Deus te dá, sempre terá resistência. Sabia disso? É a terceira mensagem que eu estou dando nesta série, e é a terceira vez aqui acontece a mesma coisa. Por quê? Falamos sobre Neemias, teve resistência, sim ou não? Oh, teve resistência. Teve muita resistência. Jesus teve resistência, sim ou não? Sim. Elias teve resistência, sim ou não? Sim. A visão que Deus nos dá, a visão que o Senhor coloca em nosso coração, sempre vai ter resistência, irmãos. O cego Bartimeu, ele fala assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E olha o que o texto diz: muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele fazia o quê? Gritava mais. Está desanimado de orar, irmão? É sério? Está cansado? Ah, pastor, já faz uma semana que eu estou orando, Deus não respondeu. Tem gente que é assim. Ah, pastor, mas já faz um ano que eu estou olhando sobre esse negócio, sobre o meu documento, sobre aquele processo, sobre o meu trabalho, sobre aquela bolsa, sobre uma resolução no meu caso. Irmão, eu não sei qual é o teu caso, mas uma coisa eu quero te dizer: não pare de orar, não pare de clamar, não pare de confiar. Não seja um cego que para no meio do caminho, desistindo, jogando a toalha. Continua em oração em nome de Jesus. Porque o cego não deu bola para a resistência, irmão. Voz maligna, voz do diabo, pessoas que não sabem nada, cego que quer seguir, guiar cego, está cheio por aí. 1 Pedro, olha que texto, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19 e 20. O apóstolo falando da igreja, e o texto é enorme, falando sobre falsos profetas, aqueles que desviam os outros da fé, aqueles que difamam, aqueles que provocam contenda. E o texto em determinado momento diz assim: olha,
prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Irmão, sabe por que a gente é livre do pecado? Porque Cristo nos libertou na cruz do Calvário. Porque nós no Senhor somos mais fortes do que qualquer tentação que venha sobre a nossa vida. E no Senhor nós somos mais fortes do que nossa própria carne. Você sabia disso? Ah, pastor, mas aquilo não dá. Dá sim! No Senhor você pode. Porque Ele te capacita. O texto fala assim, olha, aquele que vem com papo bobo, prometendo liberdade. E ele fala assim, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, estão em pior estado que no princípio. Ele está falando assim, olha, você que uma vez teve a revelação, e agora se deixou enredar pelo mundo, pelas coisas da carne, começou a esfriar na fé, começou a achar que o pastor não tem unção, começou a achar que a pastora não ora direito, ela ora demais, começou a achar que a ministra Leila está desafinando no segundo verso, no quarto... Sabe o que está acontecendo? Eu comecei a esfriar na fé. Eu comecei a desviar meus olhos para aquele que eu nunca devia tirar os olhos. Eu comecei a botar a minha atenção e o meu foco fora de Cristo Jesus. Porque quando eu estou, irmãos, presta bem atenção nisso, quando eu estou com meus olhos focados em Cristo, eu olho para o meu irmão e sabe o que eu sinto por ele? Guess what? Vamos participar, irmão, vamos lá? Eu sinto por ele o quê? Tem gente que não consegue nem falar, até engasga. Ah, mas Deus conhece meu pensamento, Ele sabe o que eu estou pensando. Quando eu olho para o meu irmão, eu olho ele com amor. Eu olho para o meu irmão com misericórdia. Eu olho para o meu irmão com compaixão, porque as coisas de Deus estão fluindo na minha vida. Irmãos, aquilo que alimentamos cresce, e aquilo que não dominamos nos domina. Preste atenção, nós precisamos cuidar com as nossas influências, com aquilo que nos desviam da fé, com aquilo que nos tiram o foco, porque Deus nos deu visão espiritual para sermos bênção na vida um dos outros, para que a gente cresça em entendimento, cresça em verdade, cresça de acordo com a vontade dEle, irmão. Bartimeu estava cego, mas ele não estava nem mudo e nem aleijado, aleluia. Por quê? Porque mesmo diante da resistência, olha o que acontece. Jesus parou e disse, faz o quê? Chamem-no. E chamaram o cego. Eu não sei você, mas eu já convivi com cegos. Como que cego anda? Rapidinho? Ele anda com convicção onde vai? Não. Olha o que o texto diz, irmãos. Chamaram o cego, ânimo, levante-se. Jesus está te chamando. A pessoa de Jesus se chama hoje, em bom som? Peter, come. Pedro, venha. Maria, levanta-te, estou te chamando. David, vem aqui que eu quero te comissionar hoje. Se Jesus te chamar hoje, qual é a tua posição? Ânimo, levante-se, Jesus está te chamando. Olha o que ele faz, irmãos, que é fantástico. Lançando a sua capa para o lado, ele fez o quê? Vamos falar juntos, que é muito lindo. Ele fez o quê? Deu um salto, irmão. Eu não sei, mas eu nunca vi cego dar salto, irmão. Nunca vi. O cego estava sentado. Isso aqui nem é rua, né? Mas estava abaixo. E eu já vi mendigo na rua. Eles usam essas capas, não usam? A capa é proteção, irmão. A capa é garantia que o frio na rua não vai matar ele. A capa representa
a garantia que ele tem alguém ou algo que vai cobrir ele, talvez da vergonha das roupas imundas que ele tem por baixo. Mas quando Jesus chama, ele joga a capa, e ele dá o quê? Um salto. Fantástico. Fantástico. Ele não pensou duas vezes. Ele não falou assim, nossa, mas como é que eu vou chegar lá? Por favor, preciso de um guia. Não. Nossa, mas é muito difícil, tem uma multidão aqui, eu estou ouvindo os barulhos, eu nem enxergo, como é que você quer que eu chegue até lá, rapaziada? Não! Chamem ele. Deu um salto, se pôs de pé e dirigiu-se a Jesus. Vamos falar a verdade, irmão. Você acha que Bartimeu tinha fé, sim ou não? Ah, tinha, irmão. Sabe por quê? Porque ele berrou, ele gritou, ele clamou, ele buscou Jesus. Jesus fala, Bartimeu, vem aqui. Ele joga aquilo que tinha protegendo, as garantias dele, e ele fala e dá um salto, irmãos. E ele vai até o mestre. Eu quero dizer uma coisa para você. A falta de recursos que você tem não te podem ser desculpa para não usar os recursos que você já tem. Aleluia! Sabia disso? A falta de recursos que você não tem não podem ser desculpas para você usar aquilo que você já tem. Bartimeu era cego? Era, mas ele tinha saúde. Ele usou a força que ele tinha, ele usou a voz que ele tinha, e ele chamou a atenção do mestre. Eu não sei você, mas às vezes porque a gente está cego numa área, a gente não usa nenhuma outra. Às vezes porque a gente tem uma necessidade numa área, a gente fica parado, estancado e não quer fazer mais nada. Às vezes, porque o irmão ou a irmã olhou torto para mim, daí eu paro de ter comunhão com o resto dos irmãos inteiros, porque a irmã olhou torto para mim. Já viu isso? Não, aqui não acontece isso, graças a Deus, né? Diga amém, irmão, pela fé. Amém. Oh, Jesus. Bartimeu, ele era cego, mas ele não era mudo, ele não era aleijado. Ele ouviu a voz de Jesus e ele deu um salto, irmãos. Jesus está nos chamando todos os dias da nossa vida. Sabia disso? Pega os evangelhos, vai ler. Lucas 5, trecho quando Jesus estava chamando os discípulos, Jesus fazendo milagres, ele disse assim, lá no versículo 5, versículo 10 em diante, 10b, fala assim, Jesus disse a Simão, Pedro, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram o quê? Deixaram o quê, irmão? Deixaram o quê, irmã? E o... Faz 3 semanas que eu estou botando fogo nos irmãos aqui. Irmão, a chuva virá. Irmão, eis que vejo uma nuvem. Irmã, algo Deus está movendo. E sabe o que é isso, irmão? É o chamado de Deus para nós como igreja. Jesus está olhando para cada um de vocês hoje e fala assim, filho, filha, venha. Larga tudo que você tem, pelo amor de Deus, não literalmente, mas larga as tuas inseguranças, larga a tua falta de fé, larga as tuas incertezas, as tuas crises, e comece a seguir os passos do mestre. Solta o barco. Se hoje ouvires a minha voz, abra a porta do teu coração, e eu vou entrar na ele, e eu vou cear com ele comigo, Jesus está falando. A gente não pode colocar em xeque as palavras do mestre. Os discípulos largaram os barcos, irmãos, esse texto vem logo depois que eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram nada. Eu sou um pescador profissional, não sei se vocês sabiam disso. Me proibiram de pescar falando nisso. Sério, irmão, Ibama, né? Mandaram uma carta dizendo que eu sou proibido de pescar.
Me perguntaram um dia por quê. É que toda vez que eu vou pescar, há um desequilíbrio ecológico na região. Eu pego muito peixe. Daí eu parei. Né? Brincadeira, né, irmãos? Mas esses homens eram pescadores profissionais. Eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram absolutamente nada. Chegaram de manhã, eles estavam lavando as redes. Jesus, com aquele jeito manso e tranquilo de Jesus, sentou do lado, deu aquela olhadinha básica, né? Acho que ele olhou para o mar, e em pensamento ele falou: senhor cardume, vem para cá, né? De peixes. Daí ele olha para os discípulos e fala assim: olha, lança a rede ali. Daí eles olharam e falaram: ô Jesus, eu passei a noite inteira pescando, eu estou a noite inteira aqui, ó, ralando coco, lancei rede até dizer chega, sou profissional no negócio, e até agora, nada. Mas como o senhor está falando, o senhor está famoso, o senhor está fazendo milagres, o senhor está se dizendo Messias, vai que dá, vamos fazer uma fezinha em Jesus? Vamos fazer uma fezinha em Jesus. Eu imagino que a cena foi essa, irmão. Ou você acha que eles pegaram e botaram tudo no barco? Não, agora vamos fazer uma grande pescaria, em meia hora, o que a gente não pegou a noite inteira. Aqui, ó, você. Desculpa o aqui, mas é verdade. Você acha que encheu de fé no coração de Pedro? Não, Jesus está falando, vou lançar as redes, vai vir um monte de peixe, vai ser uma glória só, aleluia. Que nada, irmão. Eles ficaram naquela dúvida. Talvez a mesma dúvida que você esteja hoje olhando para mim. Ele é pastor, falou da palavra. Vai que é. Vai que acontece. E eles pegam aquelas redes, vão, e seguem a orientação de Jesus. Lançam as redes. Irmãos, o texto fala que eles colheram tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco chegou quase a afundar. E eles voltam, olha que louco, eles voltam para a praia. E daí logo depois disso, Jesus olha para eles: Simão, eu vou fazer você pescador de homens. O texto diz que eles largaram os barcos. Irmão, tinha peixe naquele barco, sim ou não? Largaram os peixes, irmãos. Largaram tudo e seguiram a Jesus. Eu quero que nessa noite você escute a voz do Senhor, porque eu sei que Ele está falando na tua vida. Eu não sei talvez qual o barquinho que você está segurando, eu não sei o que você tem colocado no seu coração, onde você tem depositado a tua esperança, mas eu quero dizer para você, Jesus te chama, Graça Fellowship, Jesus te chama como igreja hoje, para cada vez mais ser mais luz no meio de Orlando. Mas pastor, eu não estou enxergando. Creia, irmão, creia, somente creia. Porque o cego, quando ele pulou, ele foi até Jesus, e olha o que diz. Depois que ele lançou a capa, versículo 50, dirigiu-se a Jesus, ele disse: o que quer que eu lhe faça? Essa pergunta eu acho o máximo de Jesus, que tem um belo senso de humor, né, irmãos? Um cego chega a Jesus, e Jesus faz a pergunta básica para ele: o que você quer que eu faça para você, filho? Eu fiquei pensando, não sei, talvez ele pediu uma carruagem, um carro, um cavalo turbinado em duplo, né, alguma coisa assim. É lógico que ele queria ver. Mas Jesus queria ouvir da boca dele. E ele diz assim, olha, o cego respondeu: mestre, eu quero o quê? Se Jesus perguntasse para você hoje, o que quer que eu te faça? Eu gostaria que a nossa resposta a Jesus não fosse um carro novo, não fosse uma casa nova, não fosse uma conta afofada de dinheiro, nem sucesso, nem 10 milhões de likes no Instagram. Só que 10 milhões de likes seria bom, né, Jesus? Ajudaria muita coisa. Né?
Mas que a nossa resposta seja: Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar, eu quero ver aquilo que eu não estou vendo, eu quero enxergar com fé aquilo que eu só vejo no escuro. Eu quero enxergar o que o Senhor quer de mim na minha casa, o que o Senhor quer de mim como pessoa, o que o Senhor quer de mim como profissional, o que o Senhor quer de mim nesta igreja, o que o Senhor quer usar de mim. Senhor, eu quero ver. Jesus responde a ele: vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Irmãos, o final desse texto, finalizando esta palavra, é o que blows my mind. Porque o texto diz assim no versículo 52, vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e fez o quê? Não foi para Disney, não foi para Universal, não foi ver o mar, não foi se divertir, não foi conhecer a Capela Sistina, ele não foi fazer nada, irmão. Se você fosse cego a vida inteira, e de repente, num milagre, você começa a ver, seria mais do que justo você dizer assim: pô, agora eu vou aproveitar a minha visão. Sim ou não? Eu estou falando bobagem? Ah, irmão, a mesma coisa que você... Quantos aqui tem mais de 10 milhões de dólares? Levanta a mão. Tem dois que pela fé falam amém. Vai que Deus vai dar um amém lá de cima, né? Mas de repente eu sou um durão, eu não tenho dinheiro nenhum, de repente eu fico pedindo a Deus a provisão, o milagre, a multiplicação. Eu peço a Deus que o Senhor me dê coisas que eu preciso e anseio, e de repente Jesus faz assim, ó, pá! Todos os pedidos que você tem, de repente batem na tua porta. E daí você, uau! Jesus, 10 milhões! Uau! Uau! Yes! Green card, yes, 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 yes! Qual seria a tua celebração do green card hoje na tua correio? Eu não quero, pastor. Não, dá por mão do lado, é isso. Jesus quer liberar o green card por mão do lado, pode liberar, que eu não faço questão nenhuma. Você está assim, irmão, nesse nível assim? Irmão, você foi sorteado, cheque, no seu correio. Vamos ser realistas, 10 mil dólares na sua conta. Uau! Yes! Eu estou dando exemplo, irmão. Eu não estou apontando X ou Y, bênção, ou o que vale para você. Você sabe o que vale para você. Que você olharia assim, e você dizia assim, yes, yes, eu vejo. O cego era a visão. Mas o texto diz assim, que ele não foi buscar os seus próprios interesses. Ele não foi tomar para si. Ele simplesmente diz assim, olhe. Imediatamente ele recuperou a visão. Imediatamente ele seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Esse cego podia fazer qualquer outra coisa. Ele podia voltar para os parentes, ele podia trabalhar para fazer o seu patrimônio, ele podia trabalhar para si, mas não. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente encontra Jesus, e quando a gente está face a face com Ele, e a gente é tocado pelo Espírito Santo de Deus, a gente não consegue ficar longe dos caminhos do Senhor. Uma vez me perguntaram, pastor, eu posso ser salvo ou não salvo? Eu falei assim, eu creio que quem é salvo, sempre salvo. O cara que nasceu de novo, Jesus não mata ele, salva, não. A pergunta não é se podemos perder ou não salvação, a pergunta é se um dia fomos salvos. A pergunta é, se um dia estivermos frente a frente com Jesus, o Messias, o filho de Davi. A pergunta é, se a gente ficou cara a cara com o Senhor, e disse, Senhor, me toca, e Ele abriu os nossos olhos, e nós abrimos o coração, e fala, Senhor, eu não sei fazer outra coisa, a não ser seguir o caminho.
Irmãos, quando a gente entende isso, quando a gente visualiza isso, quando a gente enxerga Jesus, sabe o que acontece? Eu não quero fazer mais nenhuma outra coisa, a não ser estar no meio do Mestre. Eu não quero fazer nenhuma outra coisa a não ser adorar o Senhor. Eu não quero fazer nenhuma outra coisa a não ser servir ao Senhor com meus dons e meus talentos, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Eu não sei você hoje, talvez você esteja como cego Bartimeu, talvez você esteja parado no meio do caminho, em alguma área da tua vida. E eu quero, em nome de Jesus hoje, diante desse texto bíblico, dizer para você: Jesus está te chamando hoje. Jesus te chama, irmão. Jesus te chama para fazer a diferença, não só na sua vida, mas nessa comunidade. Jesus te chama hoje para você dar um passo de fé, um salto de fé, e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. A palavra fala assim que a seara é grande, mas os obreiros são poucos. A Bíblia diz assim que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Irmãos, é claro que vivemos nos últimos tempos da era humana. O amor tem se esfriado a cada dia mais, a indiferença tem aumentado cada vez mais, a falta de fé tem aumentado cada vez mais, e sabe a única coisa que pode trazer esperança para o mundo? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Teu casamento tem chance, sim, teu casamento pode e deve andar na bênção. Quantos creem nisso, diga amém. Os teus filhos são uma bênção, eles vão ser jovens, adultos, abençoados. Quantos creem, digam amém? A tua vida é uma bênção, irmão, mas eu preciso olhar para Jesus, eu preciso me dispor, eu preciso dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, eu estou me sentindo cego Bartimeu em determinada área da minha vida, e eu preciso ver. Eu não sei qual é a área que você precisa ver hoje, eu não sei qual a área que você precisa que Jesus te toque hoje, mas uma coisa eu quero te dizer, que o Senhor está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, e a gente precisa enxergar o Senhor. Naquela multidão, irmãos, Jesus estava passando. Eu sei que tinha muita gente ali que não reconheceu Jesus, filho de Davi. Muita gente só estava atrás do milagre. Muita gente só estava atrás da bênção. Muita gente só queria a provisão momentânea. Muita gente só estava ali de curioso. Muita gente estava ali socialmente porque era o movimento da cidade. Estava acontecendo algo. Mas daí tinha o cego Bartimeu, que clamou com sinceridade, que rasgou o coração na presença de Deus, e reconheceu que Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. Jesus está olhando para você hoje. O Senhor Jesus olha no fundo do teu coração hoje. Você está aqui, irmão, você não veio assistir culto, você veio fazer culto. A gente está aqui, a gente não veio aqui numa programação social, a gente veio se reunir como igreja de Deus, para levantar nossa voz ao Deus vivo, para que a gente abrisse a palavra da verdade, que fala ao meu coração e fala ao teu coração. E se a gente não estivesse aqui, a gente estaria em qualquer outro lugar, porque a igreja somos nós, o povo reunido. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, e quando a gente está com o coração sincero, o Senhor Jesus olha para o nosso coração, olha para a nossa vida, e fala assim: olha, vem porque hoje é o dia que eu vou fazer o impossível na sua vida. Eu não sei qual é o teu impossível, mas eu queria te convidar a ficar de pé nessa hora. Isso aqui antes, e eu quero repetir hoje, que o impossível é uma possibilidade possível para Deus. Sabia disso? Sabe que você pode repetir isso? O impossível é uma possibilidade possível para Deus. Feche teus olhos, abaixe sua cabeça nesse momento.
E eu quero nessa noite orar por aquele que está como cego Bartimeu. Aquele que se viu parado em alguma área da sua vida no meio do caminho, porque não enxerga mais nada. Não enxerga a solução do problema, não enxerga a solução do relacionamento, não enxerga o perdão que precisa ser liberado, não consegue enxergar a expectativa na sua vida profissional, na sua vida imigratória, na sua vida... Você sabe do que o Espírito Santo está te tocando. A gente fala, né, dá exemplos, mas, irmão, a palavra de Deus é pessoal, para cada um de nós. O cego, ele gritou, ele clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as vozes contrárias vinham: cala a boca, não vai dar certo, para você não dá, você não tem capacidade, a tua história acabou aqui, isso já aconteceu com o teu pai, vai acontecer com você. Mas o cego continuava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Espírito Santo está aqui, irmão. Basta você clamar, basta você falar: Jesus, eis-me aqui, tem misericórdia da minha vida. Deus, eu quero levantar as minhas mãos porque, Pai, talvez eu esteja cego em alguma área, mas Deus, eu não estou aleijado como o cego Bartimeu. E Deus, hoje o Senhor me chama, hoje o Senhor me atrai, hoje o Senhor está aqui. E eu reconheço o Senhor como filho de Davi, o verbo encarnado, aquele que ressuscitou, venceu a morte e hoje habita em nós. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Se você crê no Filho de Davi, eu quero te convidar a cantar isso. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Quero, em nome de Jesus, se você ouvir a voz do Senhor nessa noite, aonde você está, se há áreas da tua vida que a tua visão precisa ser aberta, se você precisa hoje ampliar a tua visão, eu quero te convocar nessa noite a você sair do teu lugar e vir aqui na frente. Eu quero te chamar hoje para que o Filho de Davi toque na tua vida, para que algo sobrenatural aconteça na tua vida. Irmão, estamos em tempo de milagres e precisamos agir com o Deus da nossa salvação. Se há algo na tua vida que hoje precisa ser desatado, se há algo que você precisa ver, sai do teu lugar, vem para frente, e a gente vai estar orando em nome de Jesus por você. O impossível não existe, o impossível não existe, o impossível não existe. Vem cantando com fé, vem cantando abrindo o coração, porque Deus vai operar milagres nessa noite. Não existe, o impossível não existe, o impossível não existe para mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está te chamando nessa noite, irmão. Salta da tua cadeira, sai do teu lugar, toma uma posição espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Não existe, o impossível não existe para mim. Tens o poder, declare. Tens o poder.
sobre tua palavra. Oh, eu creio, declare. Sim, eu creio no meu Deus. Impossível. O impossível. Levante suas mãos aos céus. Comece a declarar: o impossível não existe. Filho de Davi, eu saí do lugar, eu vim aqui na frente. Filho de Davi, eu ouvi a tua voz. Eu creio no impossível de Deus na minha vida. Nada é impossível para Deus, irmão. Nada é impossível para Deus, irmã. Basta eu me levantar, me posicionar e dizer: Senhor, eis-me aqui. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. Começa a orar em nome de Jesus. Você que está no banco, começa a orar, interceder pelos irmãos da frente. Você que está aqui na frente, começa a abrir o teu coração na presença de Deus. Eu não sei o tempo possível, mas hoje é dia de lançar a capa. Hoje é dia da gente lançar toda a nossa resistência, toda a nossa, aquilo que tem nos impedido de levantar e caminhar para frente, em nome de Jesus. Se você está aí no banco, e hoje você pode ser um intercessor aí do banco, começar a levantar tuas mãos, começar a interceder, começar a glorificar, começar a pedir a bênção de Deus, o mover de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ora se cantriala chantriai, ora chantriala santriai. O impossível não existe, o impossível não existe. O Senhor é Deus do impossível, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. O poder de Deus operando em nós, a presença do Senhor operando. Ora chicantriala santriai. Pai, vem operar nessa igreja, vem operar, Senhor, na vida de cada um dos seus filhos dessa noite. Pai, declaramos a bênção de Deus, declaramos o milagre do Senhor. Oh Deus, teus filhos clamam a Ti. Oh, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, vem operar. Líderes vêm orar, pastores vêm orar, em nome do Senhor Jesus. O impossível não existe. Oh Deus, tem o poder de curar. Irmão, levanta a tua boca, levanta a tua voz, levanta hoje em nome do Senhor Jesus. Vem fazer o impossível, Senhor, na minha vida. Filho de Davi, clama, clama, levanta a tua voz. Deus está aqui, o Senhor está aqui, o Senhor ora, o Senhor toca na tua vida nessa noite. Ora chicantriala santriai, em nome do Senhor Jesus. Oh, ora igreja, levanta a tua voz, levanta a tua mão, levanta o teu coração. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. O Senhor move neste lugar. Ora chicantriala santriai. O impossível de Deus, os impossíveis do Senhor. Ora chicantriala santriai. Pai, opera, Deus, que o milagre do Senhor esteja sendo derramado nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ah, Deus, desata, levanta, abre portas. Ora chicantriala chicantriai. Pai, Tu és Deus de cura, Tu és Deus de milagres, o Senhor é o Deus poderoso. Ora chicantriala santriai, ora santriai. Para mim, ora chicantriai. O impossível não existe. Ora chicantriai, o impossível não existe. O impossível não existe para mim. Pai, nessa noite, Jesus, nós nos chegamos na Tua presença. E Pai, Teus filhos hoje saltaram de onde estavam, Pai, porque eles ouviram a Tua voz. Filho de Davi, Deus poderoso, aquele que tem poder para fazer infinitamente mais. Pai, Teus filhos hoje, Pai amado, vem até a Tua presença, vem na Tua, Deus, vem à frente, Jesus, com o coração quebrantado, Pai. E Deus, com fé hoje, Deus amado, eles se colocam na Tua presença. Pai, o Senhor sabe a necessidade. Pai, o Senhor sabe, Pai amado, aonde a visão precisa ser aberta. Jesus, aonde os milagres precisam acontecer. E Deus, nesta hora, Pai, nós oramos, nós clamamos. Tem misericórdia de mim.
tem misericórdia, Espírito Santo. Pai, vem atuar naquela casa, naquele trabalho, Pai, naquele processo. Espírito Santo de Deus, vem fazer a obra, Pai amado, na mente, Pai, na incredulidade, que ela caia agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, que os impossíveis do Senhor possam ser multiplicados. E Deus, que tudo isso, Pai, seja o mover do Senhor na Tua igreja. E Deus, a hora que é desatado, a hora que a bênção é liberada, a hora que a cura é feita, a hora que o documento é liberado, Pai, a hora que o trabalho chega, a hora que a prosperidade bata a porta, Deus. Pai, que sejamos como Bartimeu, Pai, que recuperou a visão, Pai, que teve a bênção. Jesus, que o Senhor tocou nessa noite, mas Deus, que o nosso coração esteja cativo ao Senhor, para que a gente nunca se desvie do Teu caminho. Pai, que todas as bênçãos derramadas, Pai, sirvam como instrumento, Pai, para que a gente possa cumprir o Teu chamado na nossa vida, neste lugar, nesta igreja e nesta hora. Quero que você coloque a mão no teu coração nessa hora. Eu quero que você repita essa oração comigo. Fale: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua voz, a Tua doce voz, e o Senhor me perguntou: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fala para Ele, irmão, o que você quer que Ele faça para você hoje? Fala para Ele, irmão. Daí Jesus olha para você hoje e fala: você crê? Eu quero que você repita comigo, diga: eu creio no poder e na atuação do meu Deus, Jesus Cristo, Filho de Davi, Senhor da minha vida. Que tudo isso seja para a Tua honra e glória. Pai, muito obrigado por cada vida, Pai, que hoje ouviu o Teu chamado. Pai, obrigado porque eu sei que bênçãos foram derramadas aqui neste lugar, e que os Teus filhos nessa noite, Pai, recebem, Pai, aquilo que eles pediram ao Senhor. Nós oramos e concordamos em o nome do Senhor Jesus. Amém. E quantos creem, digam amém. Dá um aplauso ao Senhor. Amém. Creia, 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 creia. Somente creia, meu irmão. Creia, creia. Ele é contigo. Creia. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Dá um abraço pro teu irmão. Diga: irmão, Deus te abençoe. Dá um forte abraço nele. O Senhor é contigo. Abraço de Jesus na vida dele. Aleluia. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Oh, glórias a Ti, Jesus. Pode voltar para o seu lugar. Aleluia, Jesus. Irmãos, passamos uma semana, para continuar, Cris, vai no flow. Passamos uma semana busy. Pedi para vocês orarem semana passada. E Deus faz tremendas coisas na nossa vida. Essa semana o pastor assinou o contrato do novo local da igreja.
vou falar para você, já falei algumas vezes, a gente nunca planejou fazer o que está fazendo hoje e acontecer o que está acontecendo hoje. Mas a gente ouviu o chamado um dia. E a gente é uma igreja que não tem denominação forte, não tem ninguém bancando a gente, não, irmão. A gente vive dia após dia. Jesus banca a gente, né? Não precisa de mais ninguém. Jesus banca a gente. Mas Ele usa a tua vida. Saiba disso. E para não dizer que está 100% certo, eu estou esperando os 2%, que é o final do contrato chegar. Provavelmente vai chegar amanhã ou na terça-feira no máximo. E acredita, eu tinha um discurso todo empolgado para fazer. O Espírito Santo, Ele toca a nossa vida. Eu não sei você, mas eu sinto a presença de Deus aqui tão forte. Sei que muita coisa foi desatada aqui nesse da frente hoje. E eu sei que nenhum de vocês está por acaso aqui. Nenhum de vocês. Tem gente daqui a anos com a gente, irmãos. Building, irmãos, é só uma ferramenta para a gente alcançar mais gente. Building, lugar, é só para que a gente tenha mais ferramenta para abençoar mais, para ensinar mais, para proclamar Jesus mais. Para pregar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. A gente não precisa de luz, a gente não precisa de neon, a gente não precisa de nada, irmão. A gente precisa de vidas. Vidas que ouçam a voz do Espírito Santo de Deus. Que se disponham a servir, a andar de segunda milha, a perdoar quando é ofendido. A gente precisa de vidas que ouçam a voz do Espírito Santo de Deus e falam: Senhor, eis-me aqui. Tem irmãos aqui que carregam cadeira faz 4, 5 anos, irmão. Porque se dispuseram a ser instrumento nas mãos de Deus. A gente dá muitas graças ao Senhor por cada um de vocês, cada vida que está aqui. Deus já tem usado tremendamente tanta gente. O lugar é aberto, aleluia. 4 minutos daqui. O Noan, a gente ficou esperando 100% do contrato, que é o contrato final. Na sexta-feira eu estava muito agoniado no bom sentido, né? Só chequei meu e-mail e meu WhatsApp umas 536 vezes, para ver se não chegava o dito cujo do documento. E daí Deus fala ao meu coração, mais uma vez. E hoje eu nem ia falar isso que eu estou falando agora. Mas o impossível não existe para Deus. E o fato de hoje a gente ter um contrato assinado num lugar maravilhoso. Vocês vão gostar. Se nada mudar, domingo que vem vai ser o nosso último serviço nesta escola, neste lugar. Culto de Páscoa, culto de ressurreição, culto de recomeço, culto aonde Deus quer atrair você para falar assim: filho meu, filha minha, tem muito trabalho para fazer, aleluia, yes. Vai ter ponte de jovens, aleluia. Vai ter muita coisa. E acima de tudo, que nunca falte a presença manifesta de Deus em nosso meio. Esse é o momento que eu estou falando isso. Tem um vídeo que deu para botar lá. É pequenininho o vídeo, que a gente ainda estava esperando 100%, mas a gente vai ter que mover rápido essa semana.
Mas eu queria que você desse uma olhadinha só nisso. Ah, pastor, eu queria ver dentro. Calma. Mas eu garanto para você que Deus está fazendo milagres.